Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, de antemão, se você não sabe, hoje é aniversário do futebol do Botafogo, 121 anos. Então, a todos os botafoguenses e ao Botafogo, os meus parabéns pela data de hoje. Vamos dar início a alguns assuntos, né? Vamos comentar sobre alguns assuntos e vamos desenvolver aqui a nossa análise, né? O nosso raciocínio. Bom, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês é a respeito da inscrição dos 5 jogadores que poderão já estar à disposição para esta partida do Botafogo contra a LDU. A partida é quinta-feira e nós já temos ali os 5 inscritos. O que ocorreu nesse período, né? O que ocorreu nesse período? Bom, o Botafogo contratou alguns jogadores, se não me engano aí 7 ou 8 jogadores, eu não tenho de cabeça agora, mas lembrando assim por alto, nós temos ali da defesa para o ataque, né? O Caio Pantaleão, o Danilo, temos o Joaquim Correia, temos o Álvaro Montoro, temos o Arthur Cabral, temos o Jordan Barreira, então 6, né? E mais o goleiro Neto, 7. 7 jogadores o Botafogo contratou, mas só podem inscrever 5. Então, o que ocorreu? Ocorreu que nesse período de aguardo, né, até a data de quinta-feira, alguns jogadores acabaram se lesionando. Um deles seria inscrito com certeza, que é o Caio Pantaleão. Caio Pantaleão, nosso zagueiro pelo lado direito, o único zagueiro pelo lado direito que nós temos. Todos os outros seriam improvisados, né? Nós teríamos as condições de improvisar, por exemplo, o Newton como zagueiro, aí sim com o pé direito, mas o técnico tem preferido utilizar o David Ricardo, e do último jogo colocou o Marçal, né? Porque o Alexander Barbosa estava suspenso. Então, no primeiro jogo, lá contra o Bragantino, nós jogamos com Alexander Barbosa e David Ricardo, Copa do Brasil. Nesse jogo do final de semana contra o Fortaleza, nós já jogamos com o David Ricardo e o Marçal. Tudo isso por conta da contusão do Caio Pantaleão, que vai demorar ainda, eu acredito que não estará presente também no próximo jogo, até porque não foi inscrito, né? Então, primeiro jogo com a LDU nós vamos com esses, e no segundo, provavelmente vamos com a mesma zaga, né? A menos que haja uma necessidade muito grande de se alterar a zaga por algum motivo, né, importante, algum motivo relevante. Mas a zaga que vai jogar quinta-feira provavelmente é a que vai jogar na semana que vem também. Então o Botafogo inscreveu quem? Como o Jordan Barreira também está vindo, né, de uma contusão no tornozelo, né, que o deixou fora desses jogos. Essa contusão foi no treino, né? Uma torção no tornozelo. E o Pantaleão, que realmente ainda está lesionado, aí muscular,
ficaram de fora. Ficaram de fora o Barreira e ficou de fora também o Pantaleão. Então quem o Botafogo escreveu? O Botafogo escreveu o goleiro Neto. Dentro dessa movimentação de contusão, de ausência, sobrou uma vaga para o goleiro Neto. Então o Botafogo inscreveu o goleiro Neto. Inscreveu o goleiro Neto, inscreveu o Danilo, inscreveu o Arthur Correia, inscreveu o Álvaro Montoro e inscreveu o Arthur Cabral. Esses foram os jogadores inscritos para essa fase, né, da Libertadores, que é as oitavas de finais contra a LDU. Então nós temos esses 5 jogadores aí inscritos. Bom, cara, não poderia ser diferente por causa das condições, né? Por causa das condições. Se houvesse um zagueiro, com certeza um desses seria preterido. Talvez o goleiro Neto, talvez o Joaquim Correia, que são os menos utilizados desse grupo, né, que eu estou falando. Né? O Danilo com certeza estaria, o Arthur Cabral com certeza estaria e o Álvaro Montoro com certeza estaria. Né? E o Caio Pantaleão com certeza estaria, esses 4. Mas em virtude de toda essa complicação, né, desse fator complicador, o Botafogo teve que fazer essa opção por esses jogadores. Então vamos lá, os 5 jogadores: Neto, goleiro; Danilo, volante; Joaquim Correia, o meia ofensivo; o Álvaro Montoro, meia ofensivo e ponta esquerda, que é por onde ele vem jogando, pelo lado esquerdo; e o Arthur Cabral, o nosso centroavante. Eu acho que está de bom tamanho. Vamos aguardar para ver aí qual vai ser as opções de escalação do nosso treinador, do David Ancelotti. Outro assunto que está em voga dentro do Botafogo é as contratações, né? O Cris Ramos está chegando. Vamos aguardar que ele faça pelo menos gols importantes. Não precisa jogar bem, né? Não precisa jogar bem, basta que você faça gols importantes, né? Então, aquela bola que sobra, um faro de oportunismo, né? Aquele oportunismo do centroavante. Então isso é suficiente, que faça bem um pivô ali, consiga ali dar um suporte na pressão pós-perda. Tudo isso aí o centroavante pode colaborar sem ser excepcional. Basta que ele tenha vontade e que ele se proponha a executar essas funções, né? Então o Cris Ramos é um achado do Botafogo e vamos ver. Ele não vem como contratação definitiva. Ele vem como empréstimo, né? Empréstimo com obrigação de compra. Aí tem ali as cláusulas, né? Os itens que ele tem que cumprir, as metas que ele tem que cumprir para poder ser contratado definitivamente. Mas vamos ver, se for bom para o Botafogo, cara, não tem problema nenhum. Mas se ele superar as nossas expectativas, vai ser muito bom ter um centroavante diferenciado dentro do time. Bom, outro assunto que nós temos aqui também, que eu já estou vendo isso acontecer, e eu já digo, eu não concordo. Não é o não concordar com a questão de briga, é questão de opinião, tá? Só questão de opinião. Eu não concordo e vou explicar para vocês o porquê. Já está se fazendo ali uma espécie de campanha para o Matheus Martins. Porque o Matheus Martins, jogador do Botafogo, ponta, joga pelos dois lados, ponta direita, ponta esquerda, principalmente pela ponta esquerda. Eu acho que é o lado que ele gosta mais de jogar.
porém, sua melhor partida no Botafogo foi pelo lado direito. Você deve lembrar que o Matheus Martins, quando chegou contra o Flamengo, né, quando nós tivemos aquele jogo contra o Flamengo, entrou e sacramentou, né, fez logo o quarto gol e acabou com as expectativas do Flamengo ali de chegar em algum lugar. Então o Matheus Martins começa pelo lado esquerdo, começa tipo assim, avassalador, né, fazendo ali parceria com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus. Começou muito bem o Matheus Martins pelo lado esquerdo. Mas sua melhor partida, eu estou dizendo aí, num todo, né, de ataque, de intensidade, de recomposição, essa foi a melhor partida do Matheus Martins contra o Fluminense. Não sei se você lembra disso também. Ainda sob o comando do Renato Paiva. Se não me engano, era o Renato Paiva o nosso treinador. Então, mas já há uma campanha questionando ali a situação do Arthur. Então, o que eu acho? Porque eu sou contrário. Veja bem, minha visão do jogo, do modelo de jogo do Botafogo, nas mãos do David Ancelotti, sob o comando do David Ancelotti, o Botafogo ele se apresenta no 4-2-3-1. 4-2-3-1. O que acontece quando nós temos o 3-1? Esse é o fator importante. O 3-1. O 3-1, nós precisamos de jogadores com determinadas características. Correto? Qual a característica? As condições de fazer essa jogada fluir pelas pontas, como fazia o Luiz Henrique, como fazia o Almada, do outro lado, e dar suporte não só ao lateral como ao meio-campo, para você não ter inferioridade numérica no meio-campo. O Matheus Martins, ele se adaptaria melhor num 4-3-3 ou até num 4-4-2, sendo ele o jogador de lado ofensivo, certo? Mas na recomposição e nessa organização do meio para ter superioridade, eu não vejo o Matheus Martins com essas características. Eu vejo o Arthur com essas características. O Arthur tá errando muito, cara, mas é uma questão de plano tático. É uma questão de plano tático. Porque às vezes você vê o jogador errar muito passe, você vê o jogador fazer criar muita dificuldade na hora de executar uma jogada ofensiva, mas ele no balanço defensivo, ele funciona bem. Ele funciona bem no balanço defensivo. Ele funciona bem naquelas jogadas que você precisa de velocidade para tirar a bola da defesa e levar a bola para o ataque. O Arthur tem muita velocidade. O Arthur tem muita habilidade na perna esquerda. O Matheus Martins, ele tem dificuldade de escolher a melhor jogada. Não sei se vocês veem, observam, ele muitas vezes insiste em passar por 2, 3 jogadores encaixotados do time adversário. Ele busca essa jogada, é característica dele, mas às vezes e nem sempre é a melhor escolha. Ele tem muita dificuldade de escolher a melhor jogada, de dar o passe, né? de dar aquela assistência. Inclusive no jogo passado contra o Fortaleza, teve um lance que eu me lembro que ele deixou de oferecer uma possibilidade do Arthur Cabral, se não me engano, concluir pelo lado direito. Ele veio driblando da esquerda para o meio. Quando chegou no meio, a defesa do Fortaleza estava bem deslocada para o lado que ele vinha, e lá do outro lado ficou o Arthur Cabral. E ele assim mesmo preferiu chutar gol ao invés de dar uma assistência. Ele tem muita dificuldade nessa situação. Já o Arthur,
está jogando mal, realmente eu sei que ele não está jogando bem, mas ele é importante nessa fase defensiva, nessa recomposição, nessa aglomeração de jogadores no setor de meio campo. Você vai lembrar também que o Álvaro Montoro, apesar do passe, pro gol do Arthur Cabral, ele saiu, foi substituído. O técnico David Ancelotti chamou ele um pouco a atenção e ele inclusive chorou, né? Ele inclusive chorou por conta de ter tido, né, consciência de que a sua atuação foi muito abaixo do nível dele. Então, acontece do jogador ter essa situação. Então, eu iria com o Arthur. Eu não iria com o Matheus Martins. Eu deixaria o Matheus Martins para um possível segundo tempo, aonde ali você já tem mais ou menos uma ciência do resultado, você tem uma perspectiva do resultado, correto? Você tem uma perspectiva do resultado e você pode usar esse jogador para modificar o panorama do jogo. Não adianta nada vocês botar o Matheus Martins, entenda o que eu estou falando. Não adianta nada você botar o Matheus Martins e depois precisando melhorar o desempenho do ataque, você querer colocar o Arthur, que não é tão incisivo quanto o Matheus Martins, que não está tão bem quanto o Matheus Martins. Vamos colocar assim, correto? Então o ideal é o quê? É você fazer o aquecimento da panela. Vamos colocar assim, você entra com a panela fria, tal, e se precisar você aumenta o fogo no segundo tempo. Eu acho assim, porque duas coisas podem se traduzir nesse jogo. O primeiro jogo é o jogo estar no nível de dificuldade e nós temos que ganhar. Então você bota um jogador capaz de fazer jogadas de ataque. E a outra coisa é você começar a fazer um bom resultado e você botar esse mesmo jogador, mas aí para aumentar a sua margem, né? A sua margem de diferença. Fez 2-0, aí você bota o jogador para tentar fazer o terceiro e até mesmo o quarto. Estou dando só um exemplo. Está 1-0, tenta fazer o segundo, colocando um jogador mais incisivo. Então eu colocaria dessa forma. Entraria com Arthur, Savarino e Montoro. Esse é o meu 3-1. Lá na frente o Arthur Cabral, lógico. Né? O 3-1. É nessa situação que eu acho que vamos ter dificuldade. Com relação aos dois volantes, eu acredito que aí vai entrar o Danilo e o Marlon Freitas. O Nilton vai ficar de fora pelo fato do Danilo gerar muito mais jogo do que o Nilton, né? O Nilton desarma mais, o Nilton faz um pouco melhor a cobertura, mas o Danilo, ele é muito hábil, muito ágil, muito forte na marcação também, e tem o controle do jogo, sabe controlar o jogo e sabe achar passes de profundidade, né? Não só lançamentos, como o passe entre linhas, né? Aquele passe rasteiro entre linhas. Você lembra, eu lembro do jogo, que aquele mesmo, um passe similar àquele que ele deu para o Savarino fazer o gol contra o Bragantino, ele deu também para o Arthur contra o Fortaleza. Ele ameaçou que ia conduzir a bola pelo lado esquerdo e jogou a bola por trás da defesa do Fortaleza, encontrando o Arthur do outro lado do campo. Então, cara, é um jogador muito diferenciado. Os passes que ele dá são realmente fantásticos. Então, veja bem, dentro desse aspecto, eu começaria com o Arthur. Essa é a minha opinião. Eu estou discordando educadamente dos meus amigos, né, dos meus irmãos de camisa, que têm dado ênfase ao Matheus Martins. Acaba se tornando uma pequena propaganda, uma pequena predileção.
Eu estou falando, não é que eu não goste do Matheus Martins, mas eu gostaria do Matheus Martins se nós tivéssemos um meio-campo mais forte. Né? Um meio-campo mais forte, então você pode jogar no 4-4-2. 4-4-2. Aí você bota Matheus Martins e o Arthur Cabral. Bom, mas isso aí é uma questão de opinião, de análise. Vai lá no comentário, faz seu comentário, vê o que você acha. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.